Os meus amigos dizem que eu tenho toque, ou que eu sofro de toque, sei lá, não sei nem como é que fala, até porque eu nunca fui diagnosticado com toque. Então eu prefiro dizer que eu tenho manias, mas eles dizem que eu tenho toque. Eu prefiro dizer que tenho manias. Eles dizem que eu tenho toque, eu prefiro dizer que tenho manias. Não, tô brincando. Mas eu prefiro mesmo dizer que eu tenho manias, porque o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, é considerado uma doença mental grave, né? E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, está entre as 10 maiores causas de incapacitação, e estima-se que cerca de 8 milhões de brasileiros sofrem com a doença. Então, toque é uma questão muito séria, é uma doença mental grave, e incapacita pessoas, né? Inviabiliza pessoas, né? Pessoas que desenvolvem comportamentos obsessivos e comportamentos repetitivos, né? Por exemplo, lavar as mãos sem parar, revisar as portas, sai de casa, pega o elevador e volta para ver se a porta está trancada, aí pega o elevador e desce, aí volta para ver se a porta está trancada. Quer dizer, um comportamento obsessivo, compulsivo. A doença está associada com depressão, com crise de ansiedade, com fobia social, e tem tratamento, graças a Deus, e exige um acompanhamento psiquiátrico, especialmente quando associado com sofrimento, com perdas. É claro que todo mundo que por algum padrão de comportamento experimenta um sofrimento ou acumula perdas significativas deve buscar ajuda, né? Então, tecnicamente falando, o transtorno obsessivo compulsivo, ele se explica como comportamentos repetitivos ou atos mentais que uma pessoa se sente compelida a executar de acordo com algumas regras que devem ser aplicadas de maneira rígida, rigorosa, e regras que estão na cabeça delas, estão nelas, não necessariamente vêm de fora, estão dentro delas, né? Então, por exemplo, eu não acredito que eu sofro de toque, mas eu sei que eu tenho algumas manias. Então, por exemplo, eu não suporto um cabide torto. Quando eu fecho a porta do meu guarda-roupa, se um cabide ficou torto, aí eu chego no elevador, eu volto para consertar o cabide, porque eu não conseguiria ir embora com aquele cabide lá torto, pendurado, toalha torta na mesa, quadro torto. De vez em quando os caras vêm na minha sala e entortam os quadros que estão na minha sala. Aí eu sento, daí eu fico olhando, falo, esse quadro tá torto, não tá? Eu levanto, vou lá e arrumo. Então, eu tenho padrões, então, tipo assim, livro, né? Livro do menor para o maior, ou do maior para o menor, empilhado, né? E roupa da mesma cor, tudo juntinha. O meu guarda-roupa, inclusive, é branco, azul, cinza e preto, né? Não tem muita diversidade para arrumar, mas é quase tudo preto. Então, por exemplo, eu tenho um livro que, quando você coloca ele na estante, você lê o título na banda do livro de baixo para cima, e o volume 2 você coloca o livro lá e você lê de cima para baixo. Então eu acho um absurdo isso. Esse design gráfico do livro, que o volume 1 você coloca na estante, você lê o título de cima para baixo, o outro de baixo para cima. É um absurdo. Para mim esse negócio não cabe na minha cabeça, então eu fico incomodado com isso. Então essas minhas manias, que não me inviabilizam, inclusive só serve para o pessoal me perturbar, eu consigo viver bem com elas, eu consigo administrar legal, e tenho uma certa
um certo caos nas minhas coisas, mas o caos que eu mesmo organizo. Então, se diz que é caórdico, né, que é a mistura de um caos com ordem. Mas, enfim, eu tenho essas coisas, assim. Eu sou capaz de sentar num restaurante e não gostar da mesa, levantar, sentar em outra, levantar, sentar em outra, até eu sentar numa que eu gosto, e tem que ser num lugar que eu gosto. Isso é uma chatice, assim, mas eu não acho que é toque, eu acho que é mania. Mas essa característica, que eu sei que não é só minha, também pode ser sua, você deve saber muito bem do que eu estou falando, ou você deve conhecer pessoas assim. Essa minha característica também exige que eu coloque cada coisa no seu lugar. Eu tenho isso, assim, eu tenho isso dentro da minha cabeça, assim, do meu universo mental. As coisas têm, cada coisa tem o seu lugar. Meu mundo é razoavelmente compartilhado ou compartimentalizado, assim. Então, os espaços físicos, às vezes eu encasqueto que uma sala está no lugar errado do prédio, ou que o bebedouro está no lado errado do corredor, e por aí vai. As minhas conversas, por exemplo, eu sinto que eu preciso das coisas no seu lugar. Eu lembro que, por exemplo, uma vez eu estava treinando para fazer uma maratona, e o meu coach de corrida, eu corria com ele várias vezes por semana, e ele vira para mim e diz: e o seu casamento? Eu falei: não é da sua conta. E até depois eu pedi desculpas, mas assim, ele é meu coach de corrida que está ali para me ajudar a correr uma maratona, não para perguntar do meu casamento. Porque para mim as conversas, cada uma tem seu lugar, cada relação tem seu lugar, cada dinâmica de contato tem o seu lugar. As pessoas ocupam lugar na minha vida. Tem gente que presta serviço, tem gente que é cliente, tem gente que é ovelha, tem gente que é amigo, tem gente que é família, tem gente que é conhecido, tem gente que é próximo, tem gente que é distante. E assim, eu vou mapeando assim, o meu mundo. É uma mania, né? Eu preciso disso para me organizar, para transitar por esses espaços. Eu lembro, por exemplo, a questão dos papéis, é muito interessante isso. Eu lembro que uma vez eu recebi uma carta de uma pessoa que trabalhava comigo, e aí eu comecei a ler a carta e começou a dar uma confusão. Eu peguei lápis colorido e comecei a sublinhar com cores diferentes. Eu falava assim: aqui essa pessoa agora está falando com o pai, agora está falando com o amigo, agora está falando com o chefe, agora está falando com o pastor. Com quem que essa pessoa está falando aqui nessa carta? Por quê? Porque o meu mundo é assim, as coisas têm o seu lugar, então os eventos têm o seu lugar. Então tem coisa que eu não faço, eu não tenho um tipo de conversa num determinado lugar, ou não tenho um tipo de conversa num determinado evento. Eu fui aprendendo essas coisas daí e fui me organizando assim. Então você diz assim: pô, você é um cara esquisito. Tá, mas quem não? Como diz o Caetano, de perto ninguém é normal, né? Então, beleza. Eu acho que eu sou esquisito. Agora, é justamente essa característica de toque, ou essas manias, são essas manias que têm gerado em mim um grande desconforto com algumas coisas que eu reparo faz tempo, mas que ganharam muito mais força durante a quarentena, na pandemia. E são coisas que eu estou muito incomodado com elas. Eu não sei ao certo o que fazer com essas coisas, eu não sei nem mesmo se tem solução, porque eu já conversei com alguns amigos, eu conversei com especialistas, eu li artigos, e eu acho que a coisa depende mesmo de mudanças na minha postura e na minha atitude, né? Então eu estou falando de 3 coisas. Ou uma coisa mais 2 coisas. Uma coisa é esse mundo wireless, de tecnologia Wi-Fi, Bluetooth, esse mundo de acessibilidade, de conectividade.
em que você entra num mundo num clique, e os mundos entram no seu espaço sem pedir licença também. Assim, não tem porta que você abre. O trânsito de um espaço para outro, ele não é muito definido, não é muito demarcado, não tem fronteiras. Aliás, tem essa ideia, né, de que o mundo wireless é um mundo sem fronteiras, né? Então você está conectado. Então, se você está conectado, você está na arena, você tá no jogo, e tanto você acessa os dados quanto os dados acessam você, sem que você tenha muito controle, e na maior parte das vezes você nem mesmo sabe que está sendo acessado, né? Você está plugado, você está conectado, então você tem trânsito e você vai e volta, e tem gente que vem e vai também. Então, se você está usando uma rede wireless numa cafeteria, e às vezes sem saber você está dando acesso ao seu tablet, ao seu smartphone, ao seu notebook. Então, a expressão que eu acho mais interessante, que resume essa realidade, é exatamente essa: é um mundo sem fronteiras, ou de fronteiras não visíveis, fronteiras invisíveis, ou fronteiras fluidas, ou fronteiras vulneráveis, ou fronteiras penetráveis, ou fronteiras que você não controla direito, né? Fronteiras que não necessariamente se exige um passaporte ou uma senha de acesso. Claro que tem mundos que para você entrar você precisa de senha de acesso, o acesso é pago, mas tem mundos que tem transações que não carecem de você parar ali na fronteira para apresentar o seu passaporte, e tem gente que entra no seu espaço sem ter apresentado uma senha de acesso. Então o seu espaço é invadido, a sua intimidade é devassada, a sua privacidade é desrespeitada, né? Então a gente hoje está ouvindo falar muito de vazamento, de hackeamento, esse entra e sai de ambientes virtuais, né? E de aparelhos, o celular, a caixa de e-mail. Então, assim, voltando, né? Eu tenho toque, não, eu tenho mania. Então eu gosto das coisas no seu lugar, eu gosto das regras claras, mesmo que seja para desrespeitar as regras, mesmo que seja para desrespeitar, mas desrespeitar sabendo que você está desrespeitando, ou tendo consciência de estar desrespeitando a regra, você também assume o risco, assume a responsabilidade pelo ônus eventual. Mas eu gosto de saber de onde eu estou pisando, de onde eu estou andando. Ou como diz o ditado, né, combinado antes não é caro, combinado antes nunca é caro. Então eu gosto assim das coisas razoavelmente combinadas. Eu gosto de senhas de acesso e de fronteiras demarcadas, né? Então eu gosto desses respeitos, né? E me sinto muito desrespeitado muitas vezes. Então esse mundo caracterizado por conectividade, acessibilidade e razoavelmente sem controle, ele me gera um razoável desconforto, né? Então essa é uma coisa. Agora, eu tenho outras duas coisas que são decorrentes dessa uma coisa. E essas duas coisas têm me causado um certo incômodo e uma certa irritação, ou sei lá o que nome que eu dou para isso daí. Mas eu quero dizer basicamente duas coisas simples, que você também deve estar familiarizado, que é o seu celular, é o meu celular, e esse tal de home office. Essas duas coisas têm me incomodado, porque eu acho que tanto o celular quanto o home office, nesse mundo sem fronteiras, né, eu estou extrapolando agora, são duas experiências onde as fronteiras elas são completamente atropeladas, desconsideradas, e são duas experiências que passam por cima das fronteiras e tiram as coisas do lugar e misturam as coisas, né? Então, por exemplo, quando vamos falar do home office, que é uma coisa que está me incomodando bastante, eu estou fazendo bastante home office, inclusive. Quando eu e a Silvia estávamos para casar, nós fizemos o que na época tinha um nome de aconselhamento pré-conjugal.
pré-matrimonial, o nosso conselheiro, o nosso mentor espiritual. Nós nos reunimos várias vezes com ele e a esposa, e aquele casal nos deu várias dicas e a gente conversou e tal. Uma das dicas que eu me lembro que eles nos deram foi muito simples: não briguem no quarto. Não briguem no quarto, não discutam no quarto, não tenham conversas pesadas no quarto do casal. Eu achei muito interessante aquilo. Eles disseram assim: o quarto é o lugar do afeto, do acolhimento, é o lugar de amor, é o lugar de carícias, de carinhos, é o lugar da paixão, o leito conjugal, como eles diziam, né? Mas tipo assim, o quarto é a alcova, né? É o lugar da paixão e do amor conjugal, não é a arena do conflito. Então não brigue no quarto, preservem a sacralidade desse espaço físico da sua casa. Foi uma coisa muito interessante que eu aprendi, que as conversas têm seu lugar. As palavras, elas têm um lugar certo onde elas podem ou devem ser pronunciadas. Porque as palavras, elas carregam emoções, elas geram imprints de memória e tudo mais. Então, assim, pô, Ed, você está dizendo que tem lugar para brigar? Tô dizendo que tem lugar para brigar, tem hora para brigar. Ou como aquele versículo da Ivete Sangalo, né? Então não me conte seus problemas, hoje eu quero paz, eu quero amor. É isso, hoje não me conte seus problemas, hoje eu quero paz, eu quero amor. Tipo, não vamos estragar essa noite, não vamos estragar esse dia, não vamos estragar essa festa, não vamos estragar esse momento. As palavras têm um lugar certo, as coisas têm um lugar certo, as relações têm um lugar certo. Então a gente fala assim de que o fulano penetra na festa, ele é um intruso, né? Então existem emoções que são penetras. Existem pessoas que são penetras, existem conversas que são penetras, existem palavras que são penetras, isto são coisas fora do lugar, né? E as conversas, por exemplo, também têm seus públicos, né? Tem coisa que você não conversa na frente dos seus filhos, tem coisa que você não conversa na frente dos seus pais, tem coisa que você não conversa na frente do seu chefe, dos seus subordinados, etc. Aliás, é muito engraçado que o Ariano Suassuna, ele dizia que quando você quiser falar mal de alguém, você tem que ter no mínimo a fineza e a educação de esperar a pessoa ir embora, porque é muito deselegante falar mal dos outros na frente da própria pessoa que está sendo mal falada. Isso é o Ariano Suassuna. Então, assim, tem coisas que você não fala na frente das pessoas e você escolhe as pessoas a quem você fala o que você fala. Então, é essa coisa de cada coisa no seu lugar, cada relação no seu lugar, cada conversa no seu lugar, cada palavra no seu lugar. Aí entra o home office. Né? Então, quando você está no home office e você tem um escritório com porta, com parede, que você entra, que você sai, você tem hora para entrar, você tem hora para sair do seu home office, isto é, do seu escritório em casa. Quando ele está delimitado, ou por uma porta em que você fecha a porta e você tem privacidade ali, ou quando você tem um horário em que você entra tal hora e sai tal hora desse escritório. Inclusive, uma dica que o pessoal tem para home office é você se arrumar para ir trabalhar. Você não fica de pijama o dia todo, você não fica esculachado o dia todo porque você está de home office. Por quê? Porque esses símbolos, essas organizações estéticas, estes artefatos que são usados, constroem ambientes, e ambientes inclusive emocionais. Né? Então, quando você tem um home office em que você tem hora para entrar, hora para sair, tem parede, tem porta, tem privacidade, aí nós estamos falando de uma coisa. Agora, quando você tem um home office adaptado, que é na sala, é no quarto do seu filho, é no seu quarto de casal, e você tem as suas ferramentas digitais, então, por exemplo, você mete um fone de ouvido, desliga a câmera da sala de Zoom e almoça. Você está almoçando, conversando com a sua mulher, ou com seu marido, ou com seus filhos, e você está em reunião de trabalho, mas está com o fone mutado e com a câmera desligada, mas aí, está tudo fora do lugar para mim.
As conversas estão fora do lugar, os assuntos, os públicos, os espaços, os ambientes, está tudo misturado. Aí você discute com seu cliente enquanto seu filho está jogando videogame do lado. Você bate boca com seu chefe, ou seu chefe te dá uma enquadrada, enquanto a sua esposa ou seu marido ficam fazendo sinal do tipo assim, o que está rolando? Por que você está com essa cara? Fica fazendo mímica e você no meio de uma ligação pesada, você está com sangue quente, você está falando mais alto, ou está tomando um grito do outro lado. Aí você sai da reunião, desliga a reunião, termina a reunião, não tem distância, nem geográfica e nem cronológica para você entrar no espaço da sua casa. Eu diria no espaço sagrado da sua casa, né? Porque você já está na sua casa, então não tem distância, você não percorre uma distância, porque você desligou, você já está ali na sala. Seu filho está te olhando, você está nervoso, você xingou o cliente, ou você xingou o chefe, ou o chefe te xingou, ou o cliente te xingou, ou seu amigo de trabalho te deixou chateado, ou seja lá o que for. Aconteceu tudo ali. E aí não tem aquele período do trânsito. Não tem aquele tempo no metrô, não tem aquele tempo no busão em que você vai ali, demora 30, 40 minutos para você chegar na sua casa e você vai remoendo o seu dia de trabalho, você vai remoendo a última conversa, você vai remoendo a sua última reunião, você vai refazendo, você vai respirando e as coisas vão se encaixando dentro de você, de tal maneira que quando você entra na sua casa, você entra em casa, num outro estado de ânimo, num outro estado de espírito, com uma outra frequência afetiva, né? Mas quando você faz um home office e está tudo misturado, as coisas ficam interpenetradas, e aí a confusão dos sentimentos, dos pensamentos e das palavras fica bem grande, porque você usa as palavras e descarrega os sentimentos nas pessoas trocadas. Então você fala com a sua mulher ou com o seu marido no modo reunião com o chefe. Você está no tom de voz, ou você está no estado de ânimo para falar com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe, com seu avô, com a sua avó, com sei lá quem mora com você. Você está no modo reunião, você está no modo reunião de trabalho, você está no estado de alma, reunião de trabalho, mas você está dentro da sua casa, e aí você fala, sente, você se expressa com as pessoas trocadas. Isso já acontece quando a gente não está no home office. Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos e eu estava tendo um dia muito ruim e eu fui buscá-los para levá-los para a escola e o meu filho desceu com o tênis desamarrado e com um bom humor e uma alegria, e o Vitor e a Fernanda, meus filhos, os dois rindo um com o outro, aquela coisa de criança de 7, 8 anos de idade ali na garagem, e o meu filho com o tênis desamarrado, eu dei um tapa na cabeça dele, que ele me olhou com lágrimas nos olhos, que eu nunca mais esqueci aquele olhar do meu filho. Como quem dissesse para mim, você está agredindo quem? Você está descontando o seu ódio em quem? Você está descontando a sua raiva em quem? O seu mau humor é contra quem isso aí? Porque você me agrediu, mas não foi a mim que você agrediu, você está querendo agredir alguém. Então, isso já acontece quando eu saí do meu escritório, fui até minha casa buscar os meus filhos para levá-los para a escola, e mesmo com essa distância geográfica e cronológica, eu não consegui chegar no modo pai-filhos. Eu cheguei no modo dia tenso. E agredi meu filho com pouquinhos anos de idade. Eu nunca mais esqueci. Eu lembro que eu cheguei à noite, tive que ir ao quarto dele pedir perdão. Talvez ele nem se lembre e talvez ele nem tenha entendido porque que eu estava pedindo perdão para ele, mas eu tive que pedir perdão. Aliás, os rabinos dizem isso, que a alma da gente anda na velocidade de um camelo e que a gente de vez em quando tem que parar para esperar a alma chegar. Aquele foi um dia muito interessante em que eu agredi meu filho na garagem de casa e deixei-o na escola, e a minha alma ficou naquela garagem
e eu fui fazer o resto do meu dia de trabalho, e à noite, quando reencontrei o meu filho, eu fui ao quarto dele buscar a minha alma de volta naqueles olhos com lágrimas. Então, agora imagina quando tudo isso acontece ali, dentro da sua casa, né? O lugar do afeto, do acolhimento da família, o lugar das palavras do carinho, o lugar onde você compartilha sua tristeza, sua dor e recebe encorajamento. Você volta para o seu ninho sagrado, né? Então, mas o home office pode macular essa sacralidade do ambiente, né? Então aí o clima pesa, o ambiente fica tenso e fica permanentemente tenso, né? Porque os ambientes, eles têm uma energia, eles têm um humor. A gente entra num lugar e diz assim que o ambiente está carregado ou que essa pessoa está carregada. Os ambientes, as relações, as pessoas têm um ânima, têm uma energia. E o home office faz com que todas as energias que a gente vivia, algumas delas fora de casa, a gente está vivendo tudo dentro de casa, então mistura muita coisa, sabe? E eu estou bastante incomodado com isso, porque eu estou vendo isso acontecer e estou assistindo essas notícias e os conflitos dos casais e das famílias e das relações, porque as coisas estão fora do lugar, porque as fronteiras estão fluidas e as fronteiras estão devassadas e as fronteiras estão misturadas, né? Os ambientes estão sobrepostos, as relações estão sobrepostas, né? Bom, a mesma coisa acontece com o meu celular. O meu celular, eu me dei conta disso tem um tempo já, ele é a minha ferramenta de trabalho, o meu celular é um instrumento de entretenimento, o meu celular é um recurso de relacionamento, o meu celular é um montão de coisa ao mesmo tempo e ele é pequenininho, cabe na minha mão, cabe no meu bolso. Ele almoça comigo, ele está comigo o tempo inteiro e o meu WhatsApp, por exemplo, tem de tudo, né? Tem as minhas relações familiares. No meu WhatsApp tem a minha irmã, tem a minha mãe, tem os meus irmãos, tem meus sobrinhos, tem meus filhos, tem a minha mulher, tem minha família. Tem as minhas relações afetivas, as pessoas que eu amo, que me amam. Tem as minhas relações pessoais, tem os meus amigos, tem as minhas relações profissionais e tem um monte de gente que eu não faço a menor ideia de como conseguir o meu número. Eles entram no meu celular, eles atravessam essa fronteira, eles não têm senha de acesso, eles não apresentam passaporte, eles entram. Então, não poucas vezes eu me sinto invadido, ou por uma mensagem que chega, ou por um acesso de alguém que eu falo, como essa pessoa chegou aqui em mim? Não deveria ter meu número, né? Ou pelo momento em que a mensagem chega. Agora, parênteses, eu também faço isso, eu confesso. Ontem mesmo eu mandei para minha secretária uma mensagem, era 11 horas da noite. E a minha desculpa deixa eu mandar agora, senão amanhã eu vou esquecer. Então, 11 horas da noite, eu mandei uma mensagem para minha secretária. Não sei lá o que ela fez com ela, mas ela me respondeu hoje de manhã. Então, eu também faço isso. Eu entrei na hora errada no espaço de uma relação profissional e no celular de alguém, que é ao mesmo tempo o celular da pessoa física e da pessoa jurídica, da persona e isso tudo ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, antigamente uma pessoa para falar comigo, para me acessar, ela teria que ligar no meu escritório, no meu caso teria que ligar na igreja, teria que falar com a minha secretária, teria que agendar um horário, ela teria que me mandar um e-mail, e o e-mail a gente aguarda um tempo para responder,
E a gente entende que o e-mail demora mais. Hoje não existe mais e-mail, tem o WhatsApp o tempo todo. Então, os acessos, os encontros, as pessoas com quem eu falaria, eu tinha a prerrogativa de administrar. Quem fala comigo quando? Né? Hoje não, hoje explode tudo no meu celular e sem falar as pessoas que me mandam mensagens pelas mídias sociais. Então, aliás, diga-se de passagem que eu não respondo, né? Eu não conseguiria. Eu ficaria o dia inteiro respondendo, então eu fiz essa opção, não é que não dá para responder todo mundo, eu não respondo ninguém. Por que eu vou responder esse e não aquele? Uma pessoa que não tivesse mania ia dizer assim, normal, Ed, responde o que você quiser, não responde... Eu já penso assim, não, eu respondo todo mundo, eu não respondo ninguém, tá vendo? É mania. Então eu fiz uma opção de não responder, porque, aliás, tem muita gente que é preguiça, né? Que coisa que pergunta para mim que podia dar um Google, sabe onde me achar, enfim, mas é a mídia social o negócio, né? Então pressupõe-se uma certa relação e tudo mais, mas tá vendo? É complicado. Enfim, e também tem o lance do imediatismo, né? E das cobranças. O WhatsApp dá essa sensação de que as pessoas estão à nossa disposição o tempo todo. E principalmente que a gente vê que leu, né? Ou acha que leu, sei lá o quê. Agora também eu confesso, outro dia eu mandei uma mensagem para um amigo no WhatsApp e depois de 15 minutos ele não tinha me respondido. Aí eu sabia que o meu outro amigo estava com ele no mesmo lugar e eu mandei para o outro amigo, falei, fulano tá aí contigo? Mandei um WhatsApp para ele, fala para ele me responder. Cara, isso, assim, é de uma deselegância, de deseducação, é de uma insanidade, de uma ansiedade, de uma invasão. Eu mandei um WhatsApp, você não me respondeu, você tem que me responder na hora. Tá vendo como o mundo, esse mundo de acessibilidade, de conectividade sem fronteiras, onde uma pessoa pode estar do outro lado do mundo, mas no WhatsApp, por causa do seu celular, você tem a sensação de que ela está aqui do seu lado, e você fala com ela e você quer que ela responda imediatamente, né? Então eu acabo fazendo com os outros aquilo que eu detesto que façam comigo. Então a parada não tem a ver com os outros, eu não estou reclamando dos outros que me mandam mensagem, que invadem meu celular, que falam comigo pelas mídias sociais, eu não estou reclamando dos outros, porque isso não tem a ver com eles. No fundo tem, mas não é isso que eu quero falar. Isso tem a ver comigo, porque eu sou responsável por vigiar as minhas fronteiras. Então isso tem a ver comigo. Eu sou responsável por vigiar as minhas fronteiras. Então, por exemplo, o home office. Outro dia eu falei num dos meus sermões que o home office era do diabo, dentro dessa conotação que eu dei agora para ele, foi isso que eu disse. Mas teve um monte de gente que reclamou, e com razão, porque 70% dos brasileiros querem continuar em home office. Esse foi um estudo feito pela FEA, da USP, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. A FEA fez esse estudo, essa pesquisa, e constatou que 70% dos brasileiros, ou das pessoas que estão trabalhando em home office, querem continuar em home office. Aprovaram, 70% aprovaram. Então, outros estudos, por exemplo, da Workplace Analytics, que fez a mesma pergunta, uma consultoria focada em trabalho, dinâmica de trabalho, futuro do trabalho e tal, eles fizeram, a Workplace Analytics fez essa pesquisa antes da pandemia. E mostrou que a quantidade de pessoas que trabalham remotamente cresceu 140% desde 2005. E nos Estados Unidos, o número de pessoas que trabalham em casa triplicou nos últimos 15 anos. Triplicou, segundo outras pesquisas. Aqui no Brasil, a Fintech, a Husky Fintech, entrevistou 700 profissionais que já adotam um modelo de trabalho remoto. 30% deles já trabalhavam remotamente havia mais de 3 anos. Então,
esse cenário do home office veio para ficar, e a minha questão não é o home office em si, mas a confusão das coisas fora do lugar. Lembra, eu comecei dizendo que eu tenho toque, ou que eu tenho manias, né? Então as coisas fora do lugar. Eu não tenho dúvidas que a nossa saúde emocional e a saúde emocional de muita gente está abalada, comprometida por essa confusão de fronteiras que eu estou chamando. Tipo, com aspas ou sem aspas, gente errada, na hora errada, falando a coisa errada, no lugar errado e não poucas vezes do jeito errado. E olha, que interessante esse dado que eu vou te dar. Os cientistas dos laboratórios de fatores humanos da Microsoft, eles se dedicaram a estudar o efeito do trabalho remoto no nosso cérebro. Olha isso. E eles descobriram que os padrões de ondas cerebrais associados ao estresse e ao excesso de trabalho foram muito mais altos quando as pessoas interagiam e colaboravam remotamente. Isto é, quando você trabalha pessoalmente, presencialmente, as pessoas estão ali em carne e osso do seu lado, o nível de estresse e de excesso de trabalho refletido nas ondas do seu cérebro, nos pulsos elétricos dos seus cérebros, o presencial é menor do que o remoto. Então, essas informações estão disponíveis num site muito legal chamado O Futuro das Coisas, e eu peguei esses dados no artigo da Lília Porto, que é fundadora e editora do site. E é muito legal O Futuro das Coisas. Então, esse fenômeno do home office, ele é uma realidade que veio para ficar, ele está sendo estudado, e eu não tenho dúvida de que ele, mal administrado, é um grande fator de adoecimento emocional e de conflito relacional. Por quê? Por N fatores, mas na minha percepção, porque as fronteiras elas estão comprometidas. E então para mim é isso aí. Esse mundo sem fronteiras de interações remotas, ele é louco mesmo. Eu acho que está enlouquecendo a gente também. Chefe ligando 11 da noite, que nem eu fiz, reunião na mesa de almoço com a família, gente que você nem imagina quem seja enviando coisa no seu WhatsApp, filho ouvindo você discutindo o orçamento do trimestre. Então, os humores da casa ficam misturados entre o pessoal, o profissional, coisa da rua, e sabe lá mais que bichos circulam por esse ambiente aí sagrado da sua casa e pelo seu mundo interior, né? Pelo seu espaço interior, pela sua alma, Então, a sabedoria dos mestres espirituais é um repertório imprescindível para os nossos dias, para esses nossos tempos. Essa sabedoria dos mestres espirituais é um repertório não apenas de santidade, mas também de sanidade. O que acaba sendo a mesma coisa. Santidade e sanidade estão muito próximos, se é que não são idênticos. Eu lembro Jesus falando, quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto te dará recompensa. Então, o que eu ouço Jesus falando com isso daí? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai para o teu lugar secreto. Eu não acho que ele está falando apenas de um espaço físico, evidentemente, mas o espaço físico ajuda muito. Ele está falando de uma certa blindagem sua. É você se fechar. É você fechar as portas de comunicação com o mundo externo, né? Fecha a tua porta. É preservar o seu espaço interior. Fazer silêncio na sua alma, para que você possa perceber as vozes que estão se pronunciando, as vozes que estão te acessando, que estão sendo acessadas,
e coisas que vão ganhando nitidez no silêncio, né? Você percebe, por exemplo, quando anoitece, que o som, os mínimos barulhos, eles são amplificados, né, pelo silêncio da noite. Na alma acontece a mesma coisa. Quando a gente faz silêncio na alma, quando a gente faz silêncio dentro da gente, as vozes ficam mais nítidas, né? O padre José Comblan, ele dizia que a oração é esse lugar ou essa experiência onde nós aprendemos a fazer a diferença entre os nossos desejos e os desejos de Deus. É muito bonita essa percepção do padre José Comblan. A gente pode parafrasear dizendo que na oração, nesse lugar secreto, nessa porta fechada, nesse ambiente blindado, nesse silêncio da alma, a gente aprende a identificar as vozes que estão se pronunciando dentro da gente. Né? O silêncio tem a ver com impenetrabilidade, com privacidade, com intimidade. Né? No silêncio você toma nas mãos essa prerrogativa de decidir quem entra e quem não entra. Aí você pode expulsar do seu quarto algumas presenças indesejadas e você pode dar boas-vindas às presenças desejadas, né? Então, assim, o que eu estou percebendo nesse nosso mundo é que a gente perdeu as dimensões sagradas das fronteiras. E faz tempo, por exemplo, eu aprendi sobre o mundo público, privado e íntimo. O público todo mundo sabe. O público é aquilo que todo mundo sabe a seu respeito, são informações que estão disponíveis. O privado já é mais reservado. O mundo privado é aquele mundo que somente as pessoas que são próximas de você sabem a seu respeito. Então, por exemplo, tem muita gente que sabe que eu sou casado, que é público, mas tem muita gente que não faz a menor ideia de como é o nome da minha esposa e nunca viu a foto da minha esposa, ou nunca viu a minha esposa, mas sabe que eu sou casado. Então, existe um distanciamento. Sabe que eu tenho filhos, mas não sabe quem são meus filhos, e se encontrar na rua não sabe que são meus filhos, porque tem uma certa dimensão da minha vida que é pública, uma certa dimensão da minha vida que é privada, que é mais particular. O espaço privado, por exemplo, da minha casa, que ninguém sabe como é a minha sala, qual é a cor da parede da minha casa, porque eu não postei no meu Instagram uma foto da sala da minha casa, é o meu espaço privado. E assim por diante. Então tem o público, tem o privado e tem o íntimo. O íntimo é aquilo que mora dentro de mim e que só vai ter conhecimento disso aquela pessoa a quem eu escolher dar conhecimento. Íntimo é aquilo que está dentro de mim, que ninguém vai saber se eu não disser. Aquilo que é público e privado pode ser acessado, às vezes, inclusive, contra a minha vontade, mas o que é íntimo eu preciso escolher dar publicidade. Então, por exemplo, uma pessoa vira para mim e diz assim: você não vai com a cara do fulano? Eu digo: não, é impressão sua. Pode até ser verdade que eu não vou com a cara do fulano, mas se eu não disser é verdade, eu não vou com a cara do fulano, quem perguntou ficará sempre na dúvida, porque eu acabei de negar e dizer: não, é impressão sua, porque isso é íntimo. E aí eu escolho se eu vou dizer: sim, é verdade, você tem razão, me pegou, ou é verdade, a nossa intimidade permite que eu compartilhe com você isso que é íntimo. Então, o público, o privado e o íntimo são fronteiras que a gente precisa aprender
a resguardar. Então, por exemplo, nesse mundo de exposição pública, tem gente que pega coisas íntimas e coloca no Instagram, coloca na internet, compartilha pelo Facebook, tem o mundo privado, o mundo público, o mundo íntimo, tá tudo misturado, tudo devassado, e aí não é de se estranhar tanto adoecimento, tanto sofrimento, né? Essa cultura última agora do cancelamento, em que as pessoas entram na vida das outras, no mundo das outras, fazendo julgamentos pesadíssimos, gerando sofrimentos que levam inclusive ao suicídio, porque fronteiras não foram preservadas. E não é nem maldade de quem não preservou, talvez tenha sido ignorância, displicência, imaturidade, não é necessariamente uma falha de caráter, mas é um descuido por razões as mais diversas. Então eu estou querendo dizer isso, a gente perdeu essa questão das dimensões sagradas das fronteiras. E as coisas estão muito misturadas, sobrepostas, fora do lugar. Então, Jesus, por exemplo, ele tinha as relações dele muito mapeadas, né? Ele tinha uma pessoa que era muito próxima, o discípulo amado, que é João. A tradição cristã diz que é João. Ele tinha 3 mais próximos, que eram Pedro, Tiago, além do João. Ele tinha 12 mais próximos, então Jesus tinha 70, depois 120, depois a multidão. E ele gastava muito mais tempo com esses 3, com João, com Pedro e Tiago e com os 12 do que com a multidão. Então, Jesus ele dizia sim e não com muita naturalidade, sem culpa. Ele, com a mesma naturalidade que se deixava tocar e esbarrar pela multidão, ele se retirava, ele se recolhia, ele se isolava, ele entrava no quarto fechado e fechava a porta dele, no quarto secreto, e fechava a porta, e ali ninguém entrava, e nem Pedro, nem Tiago, e nem João. Então cada coisa no seu lugar, tinha doação e tinha pausa, né? Então ele transitava entre os espaços público, privado e íntimo, ele fazia isso com muita consciência, né? Não andava à deriva. Jesus ele tinha os movimentos dele muito bem cuidados, as suas fronteiras muito bem cuidadas e vigiadas, né? E então é isso aí que eu queria compartilhar com você dessa vez e dizer, você quer mais saúde emocional? Você quer mais significado espiritual? Você quer mais qualidade relacional? Você quer se sentir ou ser mais produtivo, produtiva? Você quer se sentir mais realizado, mais realizada? Então, pelo amor de Deus, preserve a dimensão sagrada ou as dimensões sagradas das suas fronteiras físicas, das suas fronteiras cronológicas, das fronteiras relacionais. Cuide disso, né? Identifique claramente quem é quem nas suas relações, assuma o controle da sua agenda, faça um planejamento mínimo da sua rotina, cuide da sua geografia, arrume a sua casa, seu ambiente de trabalho, faça acordos com quem está dividindo a casa, o espaço com você, né? Converse, busque uma relação ganha-ganha com quem está dividindo esses espaços todos com você, e especialmente as pessoas do seu círculo íntimo de afetos. Então vai nessa que vai ser bom para você, confia em mim, isso vai ser bom para você, presta atenção nisso tudo aí. Agora, você não vai acreditar o que aconteceu comigo hoje, enquanto eu estava pensando nisso e fazendo os meus apontamentos, e quando eu terminei de fazer meus apontamentos, você não vai acreditar. Quando eu acabei e eu me preparei para sentar para gravar, que eu fui olhar o meu celular, porque ele estava no modo avião enquanto eu estava refletindo e escrevendo e etc.
quando eu liguei meu celular de novo, eu tinha sido incluído num grupo de WhatsApp. O nome do grupo era CGGC, com os algoritmos romanos, eu sei lá, eu não sei nem quem me incluiu, eu não sei para que me incluiu, por que me incluiu, e quando eu vi, já tinha um monte de gente que saiu, fulano saiu, e eu fui também, saí, e eu não sei quem me incluiu, e fui embora. Eu fui embora, porque, como eu estou dizendo, a minha saúde emocional, espiritual, a minha condição de trânsito nesse mundo sem fronteiras exige que eu cuide das dimensões sagradas das minhas fronteiras. Era isso aí que eu tinha para hoje. Valeu, muito obrigado. Eu sou Ed Renekiewicz e Correlê é o meu podcast.